Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Aqui Tem Vaga, nosso espaço semanal que fala sobre carreira, mercado de trabalho e tudo o que você precisa saber para ficar por dentro do que acontece, né? Os movimentos da gestão organizacional e tudo mais. Bom, aqui já tivemos uma pauta que abordava o quiet quitting, que é a demissão silenciosa por parte do colaborador. Em resposta, as empresas também estão aderindo ao quiet firing. O que seria isso na prática, né, corporativa? Além disso, também temos outras questões abordadas, como diversidade, etarismo, a presença, a postura desse líder. Tudo isso e muito mais comigo e a Andréa Cruz agora, que é CEO da Ser Consultoria, também especialista em gestão de carreira. Andréa, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Lênia, é um prazer enorme. Muito obrigada pelo convite. Bom, Andréa, quando a gente olha para essa resposta dada pelas empresas a esse movimento de demissão silenciosa, quais são as principais interpretações? O quiet firing, na verdade, ele é, né, trazendo para o português, ele é uma demissão silenciosa. Então, da mesma forma que o colaborador está saindo das organizações ou fazendo o mínimo para não sair das organizações, né, corrigindo aqui, as organizações também estão observando esse mínimo. E em resposta dessa observação, ela, ao invés de entender o porquê daquilo, muitas organizações estão desligando. E desligam sem dizer o porquê, né? Simplesmente desligam. E aí tem uma série de hipóteses para esses desligamentos. Sim, a pandemia ela mudou muito a concepção de trabalho, né, Sim. Andréa? E também de como o olhar humanizado é necessário sobre a gestão e sobre o próprio colaborador que ganhou protagonismo, não é? E como é que a gente pode interpretar, então, essas nuances? Porque o silêncio nunca é bem-vindo neste caso, fica truncada a comunicação, que não é legal. Não recomendo silêncio quando a gente tanto vai para as organizações ou recebe os clientes na pessoa física. Primeira coisa que a gente fala é: você falou, não é? Seja para um líder ou seja para um colaborador. Esse silêncio vem muito do medo, não é, de como a organização vai ser julgada pela sociedade. Então, vou dar aqui alguns exemplos. Às vezes o colaborador ele se expõe nas redes sociais, né, questionando alguma coisa, e aí a organização já acha que aquilo é uma crítica, então eu não quero ninguém criticando a minha organização publicamente. Isso tem sido motivo de muitos desligamentos, sem a gente perceber que é por isso. Ou, às vezes, a pessoa, ela está fazendo o que ela foi contratada para fazer, mas ela não quer ser aquele talento potencial, ela não quer trabalhar 10, 12 horas, não é como você trouxe aí, em função até da pandemia, foram muitos lutos, né? Você teve que lidar com doença, você teve que lidar com limitações dentro de casa. Então, hoje, nós seres humanos, você, eu, né, qualquer pessoa aqui, a gente valoriza mais a vida, a gente valoriza mais as relações. E, no fundo, as organizações não estavam preparadas para isso. Né? Então, o despertar das pessoas, se eu puder chamar assim, foi: ok, eu quero trabalhar, mas a minha vida não é mais só trabalho. E aí isso é onde tem complicado muito as relações. E por parte das empresas o silêncio vem porque entende-se, e veja, não estou dizendo aqui que é certo ou errado, estou só lendo aqui o cenário. Entende-se que se ela for dizer o motivo, ela pode ser julgada, ela pode ser processada, que também é um movimento em outros países, né? Hoje, quando você olha os Estados Unidos, muitos dos motivos não são ditos porque isso pode ser considerado, por exemplo, um preconceito, né, não no sentido de etnia, mas um preconceito por você não estar aberta a opiniões diferentes das suas e ser exigido por lei uma reintegração dessa pessoa na empresa. Então, a omissão vem muito por isso também, mas que também não é saudável. Sim, não, de jeito nenhum. Agora, André, quais são os maiores desafios, não só para a questão de RH, né, recursos humanos e tal, mas também para os líderes? A gente tem essas duas pontes, além de falar também do outro lado, do colaborador, que precisam estar alinhadas. E quando não há esse alinhamento, a gente vê casos como esses, não é? Eu diria, Lene, que hoje as pessoas mais impactadas são os líderes diretos
diretos dessas pessoas. Porque nós não fomos preparados, me incluindo como líder também, nós não fomos preparados para lidar com questões diversas, com pessoas que pensam diferente, que têm atitudes ou que questionam. Então, acho que a primeira característica do líder hoje em dia, quando a gente né, sugere aí os desenvolvimentos de liderança, você está aberto a ouvir, você está aberto a aceitar algo que é diferente. E, por fim, você é congruente. Então, não adianta mais você dizer que você é líder, está ali no cargo, eu sou gestor, eu sou diretor. Você faz o que você fala ou o que você exige, né? No final do dia, as pessoas querem essa coerência. Com certeza. E aí, isso para o líder está muito difícil, porque no final do dia ele também é um ser humano. Então, ele também está passando por todas essas transformações, né? E um último aspecto, que eu acredito que é um dos que mais mudou ultimamente, é a exigência do colaborador para que esse líder tenha um pensamento coletivo. Então, ele não quer mais aquele líder que vai só revisar processo, que vai olhar meta. Mas o que a gente está fazendo vai impactar a sociedade, vai impactar aquela comunidade, vai impactar aquele ecossistema que eu convivo. E isso é muito novo para a liderança. Então, tem espaços aí para a gente conversar bastante. Pois é, inclusive conversar bastante sobre outras pautas que são transversalmente ligadas a esta principal, né, da demissão silenciosa. Porque quando a gente olha para a questão do etarismo, por exemplo, ou das diferenças geracionais dentro de um quadro de colaboradores, isso também tem impactado e tem chamado a atenção para uma solução a ser encontrada quando, né, as gerações não conversam ou quando a gestão não contrata de uma forma muito harmoniosa, digamos assim, não é, Dé? Sim, esse é um dos maiores desafios, porque se a gente for olhar o topo, e aqui, claro, estou trazendo uma curva normal das organizações. O topo das organizações, a gente vai olhar ali as gerações mais antigas, né? Gerações mais antigas que são, por exemplo, da minha geração. E aí, quando você olha os colaboradores, você está ali olhando desde millennials, geração Z, um pouquinho de geração Y, mas que também já está indo para o topo. Então, existe um choque geracional muito significativo. E aí entra o primeiro tema que você me perguntou, né, que é da liderança. Como é que esse líder lida? Ele quer escutar? Ele quer ser empático ao que essas novas gerações estão pedindo e não necessariamente é o que é importante para ele, né? Então, enquanto um líder da minha geração está preocupado em se tornar um C-level de uma organização, muitas vezes essa geração Z, a geração Y, os milênios, eles estão preocupados em juntar um dinheiro para rodar o mundo. E tudo bem para ele trabalhar 4 horas, tudo bem para ele trabalhar 8 horas. Ele não está com aquela percepção. Então, esse choque geracional, com certeza, é um dos pilares, não é? Mas ele não é o único pilar, não. Eu acho que tem muito mais de escolha e da gente fazer novas escolhas. E essas novas escolhas poderiam impactar e serem de qual maneira, Andréa? Porque quando a gente olha realmente para atender a necessidade do colaborador e, em contrapartida, ter o melhor dele, é um desafio aí, né? As escolhas, elas estão mais de curto prazo. Então, se eu for olhar a minha geração, né, que é onde está a maioria dos profissionais no topo das organizações, nós viemos de escolhas de médio e longo prazo. Então, você queria estar ali 3 anos numa posição, 4 anos numa posição, 10 anos numa empresa, 15 anos numa empresa. A turma mais nova, ela está buscando o quê? Olha, eu vou passar 6 meses aqui e depois eu vou experimentar outra emissora. E depois eu vou fazer um curso no Le Cordon Bleu, tudo bem. São os nômades de carreira, talvez? São os nômades de carreira. E aí entra a dor da gente, que é o seguinte: nossa, eu investi tempo para desenvolver essas pessoas
e aí eu vou daqui a 6 meses dar tchau para ela. Então, isso tem uma dor. É, claro, geral para a organização, porque não só financeira, mas também de pessoal, né? Sim. E aí a gente fala do turnover, né? Que é uma taxa aí de rotatividade que, quando não equilibrada, traz transtornos para dentro da organização. Já está trazendo, porque toda gestão de carreira hoje, Lene, ela precisa ser feita no curto prazo. Sim. E essa nova escolha pode ser, vou passar mais 6 meses na sua organização. Pode ser. Mas eu costumo chamar isso de renovação de votos. Então, é um ritual novo para o líder. É um ritual novo para a organização. Saber que existe uma renovação de votos das duas partes. Tanto a empresa vai olhar, eu quero você aqui por mais um semestre, como o funcionário, a funcionária vai dizer, eu quero escolher você por mais um semestre ou não. Isso é muito novo. Sim, essas perguntas são importantes porque antes a gente tinha realmente, como você falou, né, a faixa etária ou os mais longevos em termos de experiência e tal, já imaginando, projetando, vou entrar como estagiário, quero chegar à cadeira de gerente, de CEO. Sim. E hoje não tem esse prendimento a cargos, não é? É tudo mais Perfeito. livre. Sim. E aí entra a boa e a má notícia. Como eu sou baiana, vou trazer aqui a pimenta malagueta da história inteira. Essa escolha de curto prazo não é geracional. Não? E seria atribuída a quem, então? Essa escolha de curto prazo está para qualquer um. Até porque a reflexão vem... A reflexão veio com a pandemia. Você se questiona, eu quero passar mais tempo aqui, né? E aí tem uma expressão americana muito usada, que é o work from anywhere, né? Que é você trabalhar de qualquer lugar. Então, nessa possibilidade, eu vou passar aqui 6 meses em Estocolmo. Se a empresa quiser que eu continue, eu vou trabalhar de Estocolmo aqui para o Brasil. Sim. E muita gente que se mudou para a praia, para o campo, não é? É a qualidade de vida atribuída à sua atividade. Exatamente. E não é geracional. Esse é um dos maiores erros de gestão de carreira corporativa. Achar que esse curto prazo já foi geracional, mas hoje ele não é geracional. Eu posso questionar. E falar assim, olha, eu vou voltar para a Bahia, vou manter a empresa aqui, vou trabalhar da Bahia. E aí? Sim. É muito interessante esse ponto de vista, porque a maioria das pessoas comenta apenas só atribuindo a essa pauta, né? E aí a gente desmistifica muita coisa, Andréa, porque é muito importante vermos como as mudanças realmente influenciam e elas trazem, né, uma série de consequências e também de respostas quando a gente atribui a essa questão mesmo que você levanta agora. Conceitualmente, existe um pesquisador americano, Michael Arthur, que ele criou um conceito há mais ou menos uns 20 anos, que chamava Carreira Sem Fronteiras. A gente tropicalizou isso para carreiras são escolhas conscientes. Então, o que é carreira hoje? É você aceitar suas antigas escolhas e fazer novas escolhas quando entender que chegou a hora. A gente usa esse conceito já há mais ou menos 10 anos, porque eu sou discípula dele. Mas hoje em dia esse conceito ficou muito atual. Então, qualquer um de nós, a gente pode fazer essas escolhas. Se a gente quer, se a gente está preparado, se, inclusive emocionalmente, para lidar com essas escolhas, é uma outra parte. Mas a sua gestão de carreira hoje, você que faz e você que escolhe. Protagonismo. É um pouco mais que o protagonismo. É uma autorresponsabilidade em saber que tem consequências. Claro. Então, não é simplesmente só você ser protagonista, falar assim, eu quero ser jornalista da Band. É um protagonismo. Sim. Agora, Lene, você está disposta a aceitar todas as renúncias que você precisa fazer para estar aqui? Aí entra a escolha. Sim. Eu gosto de trazer a questão da mudança da legislação trabalhista porque a gente tem esquecido disso. Então, a nossa cabeça ainda está com a legislação trabalhista anterior. Sim. Mas ela mudou.
Andréia, este momento agora a gente abre para o nosso telespectador que manda suas perguntas pelo nosso e-mail, aqui tem vaga@band.com.br. Inclusive já aparece esse endereço na sua tela e você está convidado a fazer como os demais que eu apresentarei em seguida aqui, os nomes de 3 pessoas que estão aqui contribuindo e também interagindo conosco, e eu vou direcionar suas perguntas para a Andréia Cruz. Vou aqui abrir, Andréia, e eu vou contribuir, né, para essa passagem de informação junto com você sobre essas perguntas da temática. Olha só, o Eduardo Ferraz, de Minas Gerais, ele pergunta o seguinte: os 2 movimentos são populares nos Estados Unidos, que têm legislação trabalhista diferente do Brasil. Quais os impactos desse modismo na nossa realidade? Aqui, Eduardo, eu tenho uma notícia para te dar. Nossa legislação mudou desde 2018 e a gente esquece isso. Então, hoje, o trabalhador ele pode trabalhar PJ, ele pode trabalhar MEI, ME, CLT. Então, você pode ter dentro de uma organização diversas formas de contrato. Está muito mais fácil esses 2 movimentos aqui no Brasil do que no passado. Agora, claro, se você é CLT, existe um custo muito alto para a organização em fazer, sim, o movimento. Da mesma forma que existe um custo para o colaborador fazer esse movimento. Mas ele não é impossível. Eu gosto de trazer a questão da mudança da legislação trabalhista porque a gente tem esquecido disso. Então, a nossa cabeça ainda está com a legislação trabalhista anterior. Sim. Mas ela mudou. Então, até essas escolhas de curto prazo, elas estão muito mais fáceis de serem feitas, porque não necessariamente vai estar tudo na sua carteira de trabalho. E aí, uma dica, Eduardo, né, que perguntou, que eu costumo trazer muito, e quem quiser pode olhar lá no meu LinkedIn, tem um texto sobre isso, investigue o seu contrato de trabalho. O seu contrato de trabalho vai dizer o quão esse Quiet Fire vai ser mais rápido ou menos rápido, e se você vai ter impacto ou não. Não necessariamente você vai ter, né? Mas a gente está mais perto da legislação americana do que a gente imagina com essas mudanças. Muito bom. Seguindo ainda com a Amanda Souza, de Alagoas, ela que fala o seguinte: como evitar esse cenário e prever que o silêncio não seja um aliado da liderança e muito menos dos colaboradores de uma empresa? Comunicação, não tem jeito. Então, tanto você comunicar quando você estiver insatisfeita. E aí uma dica aqui para qualquer colaborador ou colaboradora: não comunique apenas quando você está insatisfeita. Comunique também quando você está satisfeita para que a empresa possa reforçar aquilo que ela está fazendo de bom. E muitas dessas demissões silenciosas têm vindo porque a gente só tem escutado crítica do colaborador. Mas será que está tudo ruim mesmo, né? Então, fica aqui a sugestão. Seguimos aqui também com o Luiz Fernandes, do Distrito Federal, que pergunta o seguinte: quem pode estar mais propenso a aplicar o Quiet Firing? Como identificar se o colaborador está passando por isso? Veja, o líder direto sempre vai ser o primeiro a dar informações sobre você. Então, acho que o meu convite é: como é o seu relacionamento com o seu gestor? Não é? Comunicação, transparência, confiança. Não é? Então, meu convite sempre é: estabeleça esses vínculos. No final do dia, você passa a maior parte do seu dia trabalhando. Então, não estabelecer vínculo ou aquele modelo antigo de que não leva a minha vida pessoal para o trabalho, não leva o trabalho para a minha vida pessoal, não existe isso. Nós somos seres humanos integrados. Então, mas respondendo diretamente, sim, o líder direto pode transmitir informações sobre você e gerar esse desligamento silencioso, sim. Luiz, Amanda, Eduardo, muito obrigada pela contribuição de vocês, né, interagindo conosco. Faça igual a eles e mande também sua pergunta, porque ao longo dos programas temos diversas pautas e você pode tirar sua dúvida direto aqui com a fonte, direto com nossos especialistas convidados. Muito obrigada. Aqui tem vaga@band.com.br, o e-mail reforçando aí na sua tela. E a gente segue por aqui, Andréa, porque a gente falou de etarismo, que é uma das vertentes que a gente pode desmembrar da palavra diversidade, né?
Diversidade de geração, por exemplo. Agora, quando a gente fala de diversidade de gênero, e inclusive vou fazer um adendo desse livro que eu ganhei de presente, Mulheres no RH, que a Andrea trouxe aqui, a gente está observando. E parabéns, primeiramente, por essa publicação, Andrea, juntamente com outras mulheres, né, representando aí o Recursos Humanos. Como é que a gente olha para a pauta, a necessidade de falar sobre ela também, né? Mulheres neste cargo, no protagonismo profissional, seja ele qual for, Andrea. É um desafio ainda, porque se a gente for olhar os primórdios do mundo corporativo, Lene, ele foi desenvolvido para o masculino, né? Os homens começaram a trabalhar mais cedo. Então, já denunciando aqui a minha idade, eu fui de uma geração que você chegava às vezes nas fábricas e não tinha banheiro feminino. É uma coisa muito simples. Sim. Então, tem um desafio muito grande, nós evoluímos muito, né? Lembrando que as mulheres são 51% da população brasileira, mas a gente ainda não vê mulheres em conselho de administração, né? Você ainda não vê tantas mulheres em posições se levam. Existe ainda um esforço e uma intencionalidade para isso. Quando isso acontece, todo mundo ganha, né? Então, você tem aí uma diversidade de gênero que ganha na construção do mindset, de considerar aspectos que talvez o gênero masculino não considerasse. A gente viu isso muito na pandemia, né? O quão as mulheres contribuíram para essa gestão de crise pandêmica nas organizações. Mas a gente também vê ainda muita diferença e muita desigualdade. Sim. Então, não posso não levar isso em consideração. Hoje, por um acaso, eu estava num evento de manhã e um dos líderes falou que encontrou uma moça que estava amamentando e ele achou que a moça tinha ido acompanhar alguém no evento. E ele assumiu, eu achei bonito porque ele assumiu. Ele falou assim, olha, eu não esperava. Não só ela estava amamentando, como ela foi uma das que ganhou um prêmio de um projeto científico. Então, acho que tem muitos vieses ainda, claro, né? Dos homens, de nós mulheres, para com nós mulheres no mercado de trabalho. Tem muitos desafios ainda. Vou até provocar uma coisa que uma amiga me provocou hoje. Por exemplo, eu nunca ganhei um carrinho enquanto criança. Sim. Mas eu dirijo. Por que que o menino é estimulado a ganhar um carrinho quando é criança e a mulher não é estimulada? Então, são pequenas diferenças. E por que que eu trago isso? Porque lá na frente, isso impacta na mentalidade da gente. Claro, cria uma ampliação muito maior do que a gente pode imaginar. Sim, cria limites. Então, o limite pode ser, eu posso estar aqui entrevistando, eu posso ser uma jornalista, Claro. eu posso alcançar uma posição como editora-chefe, ou só um homem. Então, ele vai muito além do que simplesmente ter um banheiro feminino e um banheiro masculino e um banheiro unissex, por exemplo. Com certeza, André. E a gente está quase chegando ao final, infelizmente, mas antes eu pedir suas contribuições, quem sabe até dica profissional para quem nos assiste. Nossa, desafio aqui, porque já passou aqui muita gente boa. Acho que o primeiro convite é ser empático. A gente não sabe o que é que o outro ou a outra pessoa está vivendo no dia a dia dela. Então, seja empática e empático no sentido de tolerância mesmo. A gente tem visto muita intolerância no mercado de trabalho. A segunda dica é escolha conscientemente sua carreira, né? Eu brinco, adoro o Zeca Pagodinho, mas tem uma música dele para mim que é de serviço, dizer, deixa a minha vida me levar. A carreira não é a vida que vai te levar. São as escolhas conscientes que você vai fazer, porque se você não fizer, o mercado vai fazer por você. E o terceiro ponto, olha ao seu redor como é que está a equidade de gênero, equidade de raça, equidade, né, de pessoas diferentes de você. Você convive com isso, porque isso vai te tornar um profissional melhor, um líder melhor. E sim, isso é uma forma de pensamento coletivo também.
Andréa Cruz, CEO da Serum Consultoria, muito obrigada por suas contribuições aqui. Foi um prazer tê-la. Bom trabalho sempre. Até a próxima. Um prazer foi meu. Obrigada. E para você que nos acompanha, fica também a dica para os meios sociais, as redes sociais do Band Jornalismo. YouTube você pode acompanhar e na sua plataforma de áudio utilizada, nosso podcast também. Até a próxima semana.